Olá, meu irmão, minha irmã, uma abençoada semana para você. Começamos a semana com a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, aquele padre francês, muito simples, muito humilde, mas muito santo, que enviado para uma pequenina cidade, Ars, se tornou uma referência como pároco por sua vida santa, sua vida dedicada, humilde, fazendo na simplicidade da vida o que devia fazer como um bom pastor. Por isso ele é considerado o padroeiro dos padres diocesanos. Nós, os padres de paróquia, os padres que cuidamos das paróquias, que cuidamos da vida pastoral, do acompanhamento pastoral, das famílias, dos jovens, dos idosos, das crianças, desde o nascimento, desde até a bênção da barriga, desde o casamento, como você quiser, até os últimos momentos, até o último respiro, acompanhando até a sepultura, no dia a dia, na vida. Por isso hoje é o dia do Padre. Nessa primeira semana de agosto, ontem foi o primeiro domingo, dia de rezar pelas vocações sacerdotais, como eu disse aqui, e hoje é dia do Padre. E de presente do dia do Padre, eu ganhei um númerozinho assim, 4.000 no YouTube, e estou muito feliz com os 4.000 inscritos. Nós estamos muito felizes. Logo cedo, o Anderson mandou para mim, ele que cuida, assim, o companheiro nessa missão, ele que cuida dessa parte, e ele mandou logo para mim, ainda ontem de noite, na verdade, ele mandou para mim que tínhamos chegado aos 4.000 e eu recebi como um presente de Deus, através de você, meu irmão, de você, minha irmã, por esse dia do Padre, dia do sacerdote. Então vamos viver esse dia na alegria, iniciando esta semana. Peço que de fato você reze por mim, reze pelos meus irmãos sacerdotes, reze pelos seminaristas que estão em nosso seminário central, para que eles perseverem, cheguem ao sacerdócio, para que a gente possa fazer essa caminhada, seguir com essa caminhada com novos e santos padres. E peço que você reze também para que jovens respondam positivamente ao chamado de Deus para a vida no sacerdócio. Então, louvo e agradeço a Deus pelo meu ministério, pelo sacerdócio que Ele me deu. Louvo e agradeço a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha história. Louvo e agradeço a Deus porque não por meu mérito Ele me fez um sacerdote, e só peço que eu seja um sacerdote segundo o coração de Cristo. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus nesta festa de São João Maria Vianney, neste dia do clero, para que a nossa oração agrade o coração de Deus, que o Espírito Santo venha sobre nós e reze em nós e por nós. Que o Espírito Santo venha sobre nós nos mostrando, nos revelando as grandezas de Deus através da palavra, as grandezas de Deus através desta palavra revelada, que quer iluminar a nossa vida, que quer alimentar o nosso espírito, que quer sustentar a nossa fé, a nossa caridade e a nossa esperança. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesse momento, para que nós possamos proclamar e escutar, acolher, refletir, rezar, contemplar e viver a palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós, iluminando o que está escuro, regando o que está seco, enternecendo o que está duro e árido, respondendo às dúvidas mais profundas, animando a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie com sua força, para que este momento seja transformador, seja momento, ponto de chegada de onde estamos e ponto de partida para onde vamos, e que possamos, na companhia do Divino Espírito, seguir com fé, com esperança, rumo a uma vida mais santa, mais de acordo com o que Deus nos propõe. Iniciemos então, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 14, os versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num dia como hoje, em que a gente celebra São João Maria Vianney, a gente escutar que Jesus viu, quando saiu do barco, uma grande multidão e se encheu de compaixão por eles, é imaginar que esta é a missão do sacerdote, tão bem vivida por São João Maria Vianney. Uma das características fundamentais do exercício ministerial deste santo querido é que ele atendia às confissões. E milhares de pessoas iam de toda a França para colocar diante dele os seus pecados e receber o perdão daquele homem santo. Isso é compadecer-se das multidões. Compadecer-se das multidões é estar cotidianamente atento às necessidades, aos apelos, às demandas do povo. E São João Maria Vianney fazia isso. Por isso se tornou um santo padre, um padre santo, proclamado pela Igreja como tal. E essa deve ser o tempo todo a nossa missão. Por isso precisamos tanto de oração, porque por trás dessa missão tão grande está uma pessoa, está um ser humano, com as fragilidades e as marcas do pecado, com as fragilidades e as marcas da nossa humanidade. O Papa Francisco, invariavelmente, quando se despedia das pessoas em qualquer circunstância, milhares, milhões ou apenas um pequeno grupo, invariavelmente ele dizia: rezem por mim. E de fato, quando a gente vê o horizonte da missão e o tamanho do missionário, não há nada mais lúcido para o missionário do que pedir: rezem por mim. Porque é uma consciência profunda de que diante da missão não é a estatura do missionário que realiza a obra, mas é a graça de Deus, que nele, através dele, apesar dele, realiza. Então não há nada de mais sensato nesse dia, meu irmão, minha irmã, do que te pedir encarecidamente: reze pelos padres, por aqueles que você conhece, por aqueles que você não conhece. Em nome de todos eles, eu quero pedir hoje a nossa oração, em nome de todos nós, eu quero pedir hoje a nossa oração, muito especialmente pelo pároco da única paróquia que existe em Gaza, que ali vive no meio daquela situação absolutamente desafiadora. Ele é uma metáfora, é um símbolo
do que é um pastor que, como Jesus, tem compaixão da multidão faminta. E ali está ele, firme. Rezemos por ele e nele por todos os sacerdotes. Que assim seja. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.